Então, gente, a aula de hoje nós vamos ver, dando sequência aí a campo magnético, né? Nós vamos ver o fenômeno da indução eletromagnética. Então, só para a gente entender aqui, vamos fazer um resumo lá de campo magnético. A gente viu, né, que toda vez que eu tenho um ímã, esse ímã gera em torno dele um campo magnético, certo? O ímã é uma pedra que tem essas propriedades de atrair os materiais de ferro. E aí foi dado, né, por causa a pedra chamada de magnetita, por causa da região que ela foi encontrada, e foi denominado aí campo magnético. Aí depois a gente viu também que o Oersted conseguiu descobrir que toda vez que tinha uma corrente elétrica passando num fio, a bússola ela mudava de posição. Então, indicando o quê? Que corrente elétrica também gera campo magnético. Então, a gente tem campo magnético gerado por ímãs, né, que tem polaridade norte e sul. A linha de força sai do polo norte e chega no polo sul quando eu tenho um ímã. Mas quando eu tenho corrente, eu também tenho, por exemplo, uma corrente aqui, eu também tenho um campo magnético, que é em torno desse fio. Para me descobrir se o sentido desse campo magnético é horário ou anti-horário, eu preciso de fazer a regrinha da mão direita. Recapitulando, dedão no sentido da corrente, os outros dedos vai me dar o sentido do campo magnético. Aí a gente viu também que eu posso pegar esse fio e fazer uma espira quadrada, uma espira circular e fazer passar a corrente. Eu vou estar gerando um campo magnético em torno do fio do mesmo jeito, só que agora o fio, ao invés de ser longo e retilíneo, ele vai ter um desenho. E a gente também aprendeu a fazer a regrinha da mão direita. Sempre dedão no sentido da corrente, os outros dedos me dão o sentido do campo. Na última aula, a gente viu que toda vez que a gente lança uma carguinha numa região com uma velocidade V, numa região que já tem campo magnético, dependendo do ângulo que eu lanço essa carguinha, ela vai ser defletida, ela vai ser desviada, porque uma força magnética vai atuar nela. Então, lembra, força magnética, BQV, seno de θ. Então, depende do seno do ângulo. A gente sabe que seno de zero é zero. Então, se esse ângulo for 0 ou 180, ou seja, se essa carga for lançada na mesma direção do campo, né? O campo tá para cá e eu lanço a carga para cá, o ângulo vai ser zero e aí a partícula passa sem nenhuma força atuar sobre ela. Se ela está com movimento retilíneo uniforme, ela continua com movimento retilíneo uniforme. Qualquer que seja outro ângulo diferente de 0 e 180, ela vai ser desviada, porque uma força vai começar a atuar sobre ela. Então, a gente viu, por exemplo, que se esse ângulo for 90, ela descreve uma força atua sobre ela, apontando para o centro, né? E aí ela vai descrever um movimento circular uniforme. Se o ângulo for diferente de 0 e 180 e 90, então ela vai descrever um movimento helicoidal de hélice. Então a gente viu isso, né? Que toda vez que eu tenho uma carga ou uma corrente numa região de campo, uma força magnética pode atuar nesse fio que passa a corrente ou nessa carguinha. E a gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, vocês vão ver aí depois nos exercícios, eu vou ver se eu acho algum exercício falando sobre aurora boreal e austral, né? Que é aquele fenômeno que acontece nas regiões de polos, na Finlândia, é um desses lugares, em que um vento solar, partículas das reações que acontecem no Sol, a hora que elas atingem a atmosfera da Terra, por a gente estar imerso num campo magnético terrestre, né, que a gente também já viu, então a hora que essas partículas, que são átomos eletrizados, carregados, atingem a região da atmosfera terrestre, elas são defletidas, uma força magnética atua sobre elas. E por que esse fenômeno é mais observado nos polos? Porque nos polos o campo magnético é mais intenso. Então elas são defletidas e ao ser defletidas, né, elas produzem luz. Então fica, por causa dos átomos específicos, elas ficam com aquela coloração esverdeada, azulada. Ok? Então depois a gente vai ver isso também. Isso também é uma aplicação de força magnética. É o que acontece também nas telas de TV. A gente tem... quando a TV era de tubo, né, a gente falava canhão de elétrons, então a gente tinha um canhão de cargas, ali tem um campo magnético e essas cargas eram desviadas, cada uma para uma região específica da tela e formava lá os pixels, a imagem na minha TV,
ok? Então tem várias aplicações aí de força magnética. Indução eletromagnética, gente, vai ter mais aplicação ainda. Foi graças a esse fenômeno aí, por exemplo, que a gente conseguiu produzir energia em grande escala. Então, a indução eletromagnética foi uma grande descoberta na área de eletricidade em si, produção de energia, certo? Então, para a gente entender agora a indução eletromagnética, continuando, a gente vai ter que definir um conceito muito importante, que é fácil da gente entender, que é o conceito de fluxo magnético. A letra que representa é essa grega aqui, ok? Então essa é a letra que representa fluxo magnético. O fluxo magnético, a unidade, é conhecida como Weber. Eu acho que é um B só, não lembro, que é WB. Então a unidade de fluxo magnético, Weber no sistema internacional, Weber é o nome de um físico, ok? Então, agora o que é fluxo? Vamos pensar de fluxo que a gente conhece, vamos pensar de fluxo de água numa torneira. Não é a quantidade de água que passa naquela torneira. Se eu fecho um pouco a torneira, eu diminuo o fluxo, eu diminuo a quantidade de água que está passando. Se eu abro muito a torneira, eu aumento o fluxo magnético, certo? Então, vamos pensar agora na água saindo numa mangueira. Se eu tenho uma mangueira de diâmetro grande, eu tenho um fluxo, ela sai com uma pressão. Se eu diminuo a mesma quantidade de água, diminuo o diâmetro da mangueira, o fluxo ali vai ser o quê? Vai sair com mais intensidade. Então o fluxo depende, vai sair com mais pressão, né? Na verdade, vai sair com mais pressão. Quando você muda a área, você muda a pressão do fluxo magnético. Então, o fluxo magnético, ele depende da área. Quanto maior for a área, maior quantidade vai passar por tempo. Pega uma mangueira grandona, uma mangueira pequenininha para encher uma piscina. A mangueira de diâmetro maior vai sair maior fluxo, certo? E vai sair maior fluxo e com isso, ou seja, o fluxo é diretamente proporcional à área, tá? O que eu falei de diminuir o diâmetro, gente, tem a ver com a pressão, né? Se você coloca a mesma quantidade de água num diâmetro menor, você está aumentando a pressão com que a água sai. Você não tá saindo mais água, só está aumentando a pressão com que ela sai, ok? Então, o fluxo magnético é uma grandeza que é diretamente proporcional à área. Então, o fluxo é diretamente proporcional à área. Quanto maior a área, maior vai ser o fluxo magnético. Mas ele também, como é fluxo magnético, é um campo magnético que vai estar passando. Se eu falo fluxo de água, é a quantidade de água. Se eu falo fluxo magnético, é a quantidade de campo magnético. Então, se o fluxo é magnético, ele também vai ser proporcional a quem? Ao campo magnético. Então, o fluxo magnético, ele tem que ser proporcional ao campo magnético e à área, certo? Mas prestem atenção comigo aqui. Eu tenho aqui uma espira, certo? Vamos fazer que isso aqui é minha espira, circular. E eu tenho aqui uma região de campo. Vamos pensar que o meu campo está aqui, ó, para a direita, ok? Horizontal para a direita. Então, se eu coloco a minha espira aqui, certo? A minha espira aqui, e as linhas de campo estão passando aqui por cima, tem algum fluxo magnético atravessando a minha espira? Não, né? Não tem nenhum atravessando, ó. Ele tá aqui embaixo, eu posso colocar outra aqui em cima que ele não vai estar atravessando. Agora, se eu faço assim, ó, o fluxo, as linhas de campo são as canetinhas coloridas e aqui elas estão atravessando, eles estão atravessando a minha espira, ou seja, eu tenho realmente, vamos fazer assim para vocês entenderem, eu tenho realmente um fluxo magnético na espira, ele está saindo ou está entrando na espira, né? Então está atravessando ela, então aqui eu tenho fluxo magnético. Quando tá assim, ó, eu não tenho fluxo magnético porque não tá passando nada dentro da espira. Então o fluxo magnético vai ser, o que é a definição de fluxo magnético? Ele pode ser definido como sendo uma grandeza que mede o número de linhas de indução que atravessam a superfície da espira. Então tem que atravessar. Então assim eu tenho um fluxo magnético, assim eu tenho. Quando eu vou assim, ó, eu não tenho mais, porque não tem nada atravessando. Então, gente, qual que é a definição da fórmula para a gente calcular o fluxo magnético? O fluxo magnético, ele vai ser igual ao campo magnético, porque o fluxo é magnético, ele vai ser proporcional à área. Quanto maior a área, mais linhas de campo vão atravessar aquela região e também vai depender do ângulo
do cosseno do ângulo entre o campo magnético, então θ é o ângulo entre B e a normal. Normal N, a superfície. Então, prestem atenção. Lembram quando a gente estudou o que é normal? Normal é aquela reta que forma com a superfície um ângulo de 90. Sempre, a normal sempre vai ser perpendicular à superfície. Então, se a minha espira está nessa posição, a normal está aqui, ok? Formando 90 com ela. Quando ela está aqui, campo magnético, normal vai ser azul, campo magnético vai ser minha laranja. E o campo também está assim. Qual é o ângulo entre a normal e o campo se ambos apontam para a mesma região? O ângulo é zero. Qual é o cosseno de zero? Cosseno de zero é 1, é o maior valor que o campo pode ter. Então, toda vez que o campo magnético estiver entrando, atravessando a espira, formando 0 grau com a normal, ou seja, atravessando ela perpendicular a ela, igualzinho a normal é perpendicular a ela, o ângulo vai ser 0 e o fluxo vai ser máximo. Então, eu tenho um fluxo que é igual BA, que é o fluxo máximo. Porque é o máximo valor para o θ. Agora, Pauliane, e naquele caso que você falou? Que o campo está aqui de laranja, a espira está aqui, onde está a normal da espira continua para cá. Qual é o ângulo que está formando aqui entre a normal da espira e o campo magnético, que é o laranja? 90, não é? Qual que é o cosseno de 90? Cosseno de 90 é 0. Se o cosseno de 90 é 0, quanto que dá o fluxo magnético nesse caso? BA é 0, o fluxo magnético dá 0. Então, eu tenho um fluxo nulo. Realmente, lembra que eu falei? Se o campo magnético está assim, a espira está aqui, não tem nada atravessando a espira. Se não tem nada atravessando a espira, não tem fluxo magnético nela. Isso porque a normal dela, que é perpendicular a ela, azulzinho, está formando 90 graus com o campo magnético onde ela está situada. Não tem fluxo magnético, não tem linha atravessando a espira. Se eu viro um pouquinho aqui, ó, aí a linha que está retinha já vai entrar aqui dentro. Então, qualquer outro ângulo diferente de 90 graus que o campo faça com a normal, não é com a área, né, com a normal à superfície, eu vou ter um fluxo magnético que vai ser o campo magnético vezes a área, vezes o cosseno desse ângulo, certo? Então, observem para vocês verem. Se eu tiver, agora vamos fazer esse desenho então, exemplos. Então, eu tenho aqui, olha, eu tenho uma região de azul, que eu tenho um campo magnético já estabelecido. Esse aqui é o meu campo magnético. Aí eu vou colocar aqui uma espira. A minha espira, deixa eu ver uma caneta aqui. A minha espira vai estar assim, ó. Vou fazer ela de preto. Uma espira quadrada, certo? Ela tá aqui. O campo tá passando, ele não tá atravessando ela, tá certo? É igual esse exemplo que eu dei. Coloquei aqui a espira e aqui tá o campo. Qual que é a normal dela? A normal tá saindo daqui, então vou fazer um símbolo para a normal dessa superfície, que é saindo, ó. Lembra do símbolo saindo? E qual é o campo? Qual é o ângulo entre a normal que está saindo e o campo que está para a direita? O θ aqui, ele vale 90 graus. Cosseno de 90 é 0, logo o fluxo magnético é 0. Ou seja, não tem linha de campo magnético atravessando a espira. Logo, não tem fluxo magnético. Certo? Agora, eu posso colocar... Como é que eu vou fazer esse desenho? Se eu faço aqui, olha, a espira aqui assim, certo? E o campo assim, ó, ele entra aqui, vou fazer o desenho assim, que aí tá dando pra vocês verem que ele tá atravessando, ó. Aqui é o campo, certo? A espira tá nessa posição e o campo tá entrando assim. Então, a normal dela vai estar
para cá, ó. A normal dela vai estar saindo aqui. A normal, vou desenhar normal aqui, ó. A normal vai estar aqui, ó. Qual é o ângulo? Ou pro lado de cá, tanto faz. A normal, se a espira tá aqui, a normal tá para cá ou tá para lá, tanto faz. Qual é o ângulo θ aqui entre a normal e B? É 0. Qual é o cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. Então, qual é o fluxo magnético aqui? BA cosseno de 0, que é B vezes A, que é o fluxo máximo que pode existir. Se eu mudo um pouquinho a posição da espira e faço um ângulo diferente, por exemplo, de 30 graus, se eu viro ela um pouquinho aqui, ó, assim, ó, e faço um ângulo aqui de 30, aí vai ser BA cosseno de 30, certo? Então, isso aqui é fluxo magnético, é igual fluxo de água, quantidade de água que passa na mangueira. Fluxo magnético, quantidade de campo magnético que passa na minha espira. Agora, como que eu faço para me variar o campo magnético de uma espira? Então, vamos ver isso. Como podemos, isso vai ser muito importante para a gente, variar o fluxo magnético de uma espira? Como que a gente pode? Então, olha para vocês verem. Para mim variar fluxo magnético depende de campo magnético, depende de área, né? Então, só para a gente lembrar, a fórmula do fluxo é essa aqui, ó, BA cosseno de θ. Então, eu tenho 3 formas de variar o fluxo. Eu posso variar o campo, certo? Eu posso variar a área, ou eu posso variar o ângulo, θ. Concordam? Então, eu posso variar qualquer uma das 3 coisas. No primeiro caso, vamos lá no primeiro caso. Como que eu vario o campo? Variando o campo na espira. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma espira, certo? E eu tenho aqui um ímã, que eu vou colocar aqui, ó, norte e sul. Esse ímã gera em torno dele um campo magnético, que tá como? Saindo do polo norte e chegando no polo o quê? Sul, não é assim? Chegando no polo sul. Aqui nessa região todinha aqui, eu tenho um campo magnético. Então, esse campo magnético vai entrar aqui dentro, né? Ele vai ter uma relação aqui, porque nessa região toda eu tenho campo magnético aqui, que tá saindo aqui, então ele vai chegar uma hora que ele vai estar entrando na espira. Então, como que eu faço? Se eu tiver com o ímã paradinho e a espira paradinha, o fluxo magnético aqui não tá variando, porque o campo não tá variando, a área não tá variando e o ângulo não tá variando. Mas, se eu pego esse ímã e aproximo ele da espira, o que que eu faço? Lembra que a gente viu que quanto mais próximo a gente está do ímã, mais intenso é o campo? Então aqui eu tenho minha espira, aqui eu tenho um ímã, aqui eu tenho um campo, mais pertinho eu tenho um campo maior. Então se eu movo o ímã ou se eu movo a espira, eu vou ter uma variação de fluxo magnético. Então variando o campo na espira, como? Toda vez que houver... Como que eu vou variar o campo na espira? Promovendo uma movimentação do ímã ou da espira. Porque se eu aproximo o ímã, eu aumento o fluxo. Se eu aproximo a espira, eu aumento o fluxo. Se eu afasto o ímã, eu diminuo o fluxo. Se eu afasto a espira, eu diminuo o fluxo. Então, como que eu posso variar o campo magnético na espira? Promovendo uma movimentação do ímã ou da espira. Então, toda vez que houver um movimento relativo entre o ímã e a espira, eu vario o fluxo magnético na espira. Ok? Então, essa é uma forma. A segunda forma, eu posso variando a área da espira. Como que eu vou variar a área da espira? Eu vou colocar, aqui eu tenho uma espira, só que aqui eu vou colocar um bastão aqui, esse aqui é um bastão metálico. E esse bastão, ele pode se mover. E aqui eu tenho a área da minha espira, né? Aqui eu tenho a área dela.
Então, se eu faço passar uma corrente aqui eu tenho um campo magnético externo, essa região já está com um campo magnético externo. Por exemplo, vou colocar aqui o campo magnético saindo do plano do papel. Certo? E se eu mexo aqui, ó, se eu movimento o bastão, se ele vai para a direita, eu aumento a área, se ele vai para a esquerda, eu diminuo a área. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou chegar ele para cá, por exemplo, ó. Olha o que aconteceu com a minha área. Ficou menor, certo? Então, bastão, eu posso mover. Como que eu vario a área da espira? Movendo o bastão. Eu vario a área e, consequentemente, o fluxo magnético na espira. Certo, gente? Então, olha, eu posso mudar o campo, a área ou o ângulo. Como que eu mudo o campo? Eu posso aproximar ou afastar o ímã, criar um movimento relativo entre ímã e espira. Como que eu mudo a área? Eu posso mudar realmente a área de uma espira. Eu faço uma espira igual um bastão, né, igual um êmbolo. Faço aqui uma espira igual um êmbolo que eu posso variar a área dela. Ou eu posso variar o ângulo. 3, eu posso variar o ângulo. O que é variar o ângulo? Eu posso mover a espira. A espira para mudar o θ, né? Eu posso girar a espira para mudar o θ. O θ é quem? Lembrando que o θ é o ângulo entre o campo magnético e a normal da espira. Ok? Então, toda vez que eu quiser variar o fluxo magnético, a quantidade de linhas que está entrando na minha espira ou saindo, né, entrando na minha espira, eu posso modificar o campo, modificar a área ou girar a espira para mudar o ângulo, né? Modificar o campo, a área ou girar a espira. Agora, vamos lá. Por que a gente viu possibilidades da gente... Como é que a gente varia fluxo magnético? Porque o Faraday foi quem descobriu, né? Foi quem primeiro falou aí sobre a lei da indução eletromagnética, que é esse fenômeno aí que a gente começou a aula aí, que a gente deu o título da nossa aula. O que é indução eletromagnética? O que é esse fenômeno? Então vamos explicar ele aqui, ó. Fenômeno, vamos colocar o título aqui, fenômeno da indução eletromagnética. A lei de Faraday. O Faraday verificou que toda vez que o fluxo magnético numa espira varia, que foi aquelas possibilidades que a gente viu ali, que eu mudo a área dela numa região de campo, que eu aproximo ou afasto um ímã dela, ou que eu giro ela para mudar o ângulo, toda vez que eu fazia isso, o fluxo magnético nela variar, gerava-se na espira uma corrente elétrica. Olha que interessante. Faraday descobriu o contrário do Ørsted, né? O Ørsted verificou o quê? Que toda vez que eu tenho corrente elétrica, eu sempre vou ter um campo magnético. Então, a partir do Ørsted, já começa, bem, se corrente elétrica gera campo magnético, será que campo magnético também gera corrente? E o Faraday conseguiu mostrar que sim, campo magnético pode gerar corrente, mas não é sempre. Para campo magnético gerar corrente, é necessário que o fluxo magnético na região esteja variando. Então, eu só consigo gerar numa espira, que eu posso medir fluxo, né, numa região que não for plana, eu não consigo. Então, eu só consigo medir, toda vez que eu tiver um fluxo dentro de uma região de uma espira variando, eu vou conseguir gerar naquela espira uma corrente elétrica. Então, guardem isso, gente. Ørsted falou, corrente elétrica sempre gera campo magnético. O Faraday veio e falou, campo magnético nem sempre gera corrente. Campo magnético só gera corrente quando esse fluxo magnético for variável no tempo. Então, vamos escrever isso? Então, o Ørsted fala que
Ørsted. Corrente elétrica sempre gera campo magnético. Aí o Faraday vai e fala: campo magnético nem sempre gera corrente. O que o Faraday fala? Campo magnético só gera corrente quando variar no tempo. Ou seja, campo magnético só vai gerar corrente quando esse campo magnético variar no tempo. Ou melhor, vamos colocar campo magnético variar no tempo? Não, porque a gente tem que falar quando o fluxo magnético, vou colocar fluxo, porque não só o campo, se eu variar a área, eu não estou variando o campo, né? Então, campo magnético nem sempre gera corrente. Só gera corrente quando o fluxo magnético, vamos colocar assim, ó, só gera corrente quando o fluxo magnético variar no tempo, ok? Então, como que ficou a lei de Faraday? A lei de Faraday fala que uma força eletromotriz induzida, ele usa esse termo, gente, força eletromotriz induzida, vai ser igual a variação de fluxo delta na variação do tempo. Esse Ezinho aqui chama-se força eletromotriz, que é dado também em volts. É igual a DDP da bateria, tá certo? Só que a força eletromotriz, ela leva em consideração a resistência interna da bateria. Então, por exemplo, quando a pilha está nova, a força eletromotriz é igual à voltagem dela, 1,5 volts. Aí a pilha vai sendo desgastada, né? Vai tendo, vocês estudam pilhas lá em química, então vai tendo consumo lá das propriedades que você tem lá na pilha, então vai aumentando a resistência interna. Vai diminuindo a força eletromotriz, vai diminuindo a voltagem efetiva da bateria, ok? Então, vai diminuindo, como é que a gente pode dizer? Vai diminuindo a quantidade de energia que essa bateria é capaz de fornecer. Então, a voltagem da bateria, ela é 1,5, só que a capacidade dela fornecer energia não é mais 1,5, porque houve um consumo ali, né, por causa da resistência interna. Então, esse valor seria a força eletromotriz, esse valor que ela realmente está entregando pro seu aparelho lá. Quando a pilha vai ficando velha, o que acontece? A força eletromotriz é menor, porque aumentou a resistência interna da bateria, certo? Então, a gente nem vai falar aí de associar a força eletromotriz com resistência interna, porque o Enem só cobra a força eletromotriz dentro da lei de Faraday mesmo. Mas só para vocês entenderem, numa pilha nova, a força eletromotriz é igual à voltagem. Numa pilha velha, a força eletromotriz é menor, porque ela leva em conta a resistência interna do meu circuito, né? Da minha pilha, quer dizer. Então, o que a lei de Faraday diz? Que a força eletromotriz induzida, que tem a ver com uma corrente induzida, vai depender da variação do fluxo no tempo. Então, só vai haver corrente induzida ou força eletromotriz induzida quando o fluxo magnético variar no tempo. Quando acontecer uma daquelas coisas que eu falei aqui, ó, quando eu tiver uma espira em que eu variar o campo nela, aproximar ou afastar um ímã, ou que eu pegar uma espira e conseguir mudar a área dela, ou que eu mover a espira para mudar o ângulo. Nessas três situações, eu vou estar variando a quantidade de campo magnético que está passando, né, dentro da espira, ou seja, eu vou estar variando o fluxo magnético dentro dela e, consequentemente, eu consigo gerar uma corrente elétrica aqui. Então, olha que interessante, campo magnético também pode gerar corrente elétrica, desde que esse fluxo magnético varie no tempo. Então, essa informação foi muito importante aí, né? A partir dessa lei de Faraday aí, que construiu, então, os processos de produção de energia em grande escala, porque o que acontece por exemplo, lá em Furnas aqui, nessas
subestação da CEMIG é isso, é uma indução eletromagnética. A gente tem o movimento das turbinas, tem um campo magnético lá, então o movimento faz variar o fluxo magnético ali, e variação de fluxo magnético gera corrente elétrica, e você consegue gerar corrente elétrica, e aí ele começa a distribuir, certo? Então isso aí foi extremamente importante. Agora, se vai gerar uma corrente elétrica, essa corrente vai ter que ter um sentido, né? Então eu tenho aqui a espira, tem o fluxo variando, então vai gerar uma corrente, que pode ser nessa espira no sentido horário ou anti-horário, certo? Então antes, vamos só escrever melhor aqui como é que ficou a definição da lei de Faraday, ok? Então vou colocar aqui, ó, lei de Faraday. Vamos lá. Quando o fluxo magnético ó, vou pôr o símbolo dele, varia na superfície de uma espira, pode ser circular, quadrada, losango, qualquer forma. Surge na espira uma corrente elétrica denominada, que vai ser denominada corrente elétrica induzida. Certo? Então, quando o fluxo magnético varia, somente quando ele varia que vai surgir uma corrente elétrica induzida. Se o fluxo for constante, não há produção de energia, não há indução de corrente elétrica, certo? Então, agora a gente precisa de saber, então, qual é o sentido dessa corrente elétrica induzida. E quem descobriu o sentido dessa corrente elétrica induzida foi o Lenz. Então, vamos lá, sentido da corrente elétrica induzida. A lei de Lenz. Então, às vezes, vocês vão ver a lei de Faraday-Lenz. Faraday descobriu quando que eu consigo gerar corrente induzida e o Lenz descobriu o sentido dela, tá? Então, a lei de Faraday e Lenz, às vezes, aparece junta. Então, o que o Lenz descobriu? O Lenz conseguiu mostrar que essa corrente que aparecia, induzida na espira, ela era sempre no sentido de diminuir o campo magnético que gerou ela. O campo magnético, o fluxo magnético, a variação do fluxo magnético que gerou ela. Porque ela só foi gerada porque houve variação do fluxo. Então, ela sempre se opõe a essa variação do fluxo. Ela é sempre no sentido de diminuir o campo magnético, o fluxo magnético que a gerou, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui a minha espira e tenho aqui um ímã, certo? Se esse ímã está aproximando da espira, eu estou aumentando o fluxo aqui. Então, vai gerar aqui uma corrente elétrica e essa corrente também vai gerar um campo, que é um campo induzido. Aí eu vou ter dois campos induzidos. Vou ter dois campos, um induzido por causa da corrente induzida e um externo por causa do ímã. Então, esse campo induzido é sempre no sentido de diminuir o fluxo que está gerando. O fluxo aqui não está aumentando, ele quer diminuir. Então, a corrente vai ter que gerar um campo magnético aqui contrário a esse, porque esse está fazendo aumentar. E Lenz descobriu que a corrente gerada é sempre no sentido de diminuir o fluxo ali dentro. Então ele vai ter que ser contrário, porque se ele está aumentando, eu quero diminuir, ele tem que ser contrário. Já se o ímã estiver afastando da minha espira, o fluxo dentro da espira já está diminuindo. Então vai gerar uma corrente, porque ele está variando, né? Para gerar corrente é necessário que ele varie, tanto aumente quanto diminua. Só não pode ficar parado, né? Só não pode não variar. Então, se eu afasto o ímã, estou gerando um fluxo magnético que está diminuindo. Se esse fluxo magnético está diminuindo, ele vai gerar uma corrente no sentido de diminuir ainda mais.
Então a corrente vai gerar um campo que é igualzinho a esse que está diminuindo, para diminuir ainda mais. Entenderam? Então vai ficar mais claro na hora que eu der um exemplo. Vamos só escrever isso então, olha. O sentido da corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica induzida é tal que origina um campo magnético induzido, porque se a corrente é induzida vai gerar um campo induzido. Vou colocar indo aqui, tá? Induzido, sempre no sentido de reduzir o fluxo magnético que ele deu origem. Vou colocar aqui fluxo externo, que tem a ver também com o fluxo externo, vai ter a ver também com o campo externo, ok? Por isso que eu vou colocar B externo também, a gente vai comparar o B induzido com o B externo. Para ficar claro esse negócio sempre no sentido de diminuir, só vai ficar claro mesmo com exemplos, que eu vou dar aqui agora e vai ter um macetinho aqui para vocês fazerem. Exemplos. Letra A. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar que o módulo do campo magnético cresce. Se o módulo do campo cresce, o fluxo também cresce, ok? Lembra que eu falei que eu posso variar o fluxo de 3 formas, mexendo no B, mexendo na área ou mexendo no ângulo. Então aqui eu vou mudar o fluxo mexendo no campo magnético. Eu tô falando que ele tá aumentando. Por exemplo, eu estou aproximando um ímã da espira, ou eu estou aproximando a espira do ímã, certo? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho aqui uma região de campo, tá aqui, essa aqui é o campo externo, vou colocar aqui, ó, B externo, ok? Esse é o meu campo externo. E essa daqui é minha espira, ó. Vou fazer uma espira circular. Essa aqui é minha espira. E eu já estou falando que o B tá aumentando. Só estou representando ele aqui. Não sei se é ímã ou o que está gerando. Já estou falando que ele está crescendo, certo? Então, prestem atenção comigo aqui. Se o B varia, o fluxo varia. Então, o B está variando, então eu estou gerando aqui uma corrente induzida, porque toda vez que o fluxo varia, eu gero uma corrente elétrica induzida. Para mim saber o sentido da corrente elétrica induzida, eu tenho essa corrente que vai gerar aqui, ela vai ter que gerar um campo induzido no sentido de diminuir o externo. Se o externo está crescendo, o induzido, então, tem que ser diferente do externo, para ele diminuir ele. Porque o induzido é sempre no sentido de reduzir o fluxo. Aqui o fluxo está aumentando, então o induzido tem que ser contrário a ele, certo? Então, se o induzido tem que ser diferente do externo, o induzido, então, o B induzido aqui, ele tem que gerar um campo que é contrário, ele tem que ser assim, ó, saindo. Então, o B induzido tem que ser saindo. Um campo saindo gera uma corrente como? Ó, campo saindo gera uma corrente no sentido... Então, o I induzido vai seguir o campo induzido. O I induzido, então, vai ser no sentido anti-horário. Ok? Então, toda vez que o campo estiver crescendo, o B induzido tem que ser contrário ao externo. Se o externo é x, o induzido é bolinha. A corrente induzida segue o campo induzido. Se o campo induzido é saindo, a corrente é anti-horário. Vamos ver a letra B.
o módulo de B diminui. Vou fazer o mesmo desenho, nesse caso aqui, no mesmo caso. Se o módulo de B diminui, isso quer dizer que o B externo, o B induzido, vai ter que ser agora igual ao externo. Porque o induzido é sempre no sentido de diminuir e ele já está diminuindo, então ele tem que ser igual para diminuir ainda mais. Quando você está negativo no banco, se você gastar mais dinheiro, você não vai ficar mais negativo ainda? Então é a mesma coisa aqui, ele já está diminuindo. Então ele vai ter que ser igual para ele diminuir ainda mais. Então o B induzido aqui vai ter que ser também um xzinho. E o B induzido vai gerar uma corrente induzida quando o campo está entrando, a corrente é no sentido, dentro da espira, no sentido horário. Então, prestem atenção, gente. Quando o campo aumenta, quando ele cresce, tem que ser B induzido e B externo diferente. Quando o campo diminui, induzido e externo são iguais. A corrente induzida, que é a lei de Lenz, para mim saber se ela é horário ou anti-horário, ela sempre segue quem? Ela sempre segue o campo induzido. Lembrando que se o campo está saindo, a corrente é no sentido anti-horário, se o campo está entrando, a corrente é no sentido horário. Então agora ficou simples, né? Para mim descobrir qual é o sentido da corrente gerada, da corrente induzida por uma variação de fluxo, basta eu saber o campo está aumentando ou o campo está diminuindo. Se ele aumenta, o induzido tem que ser diferente do externo. Se ele diminui, o induzido tem que ser igual ao externo. Então agora vamos pensar um outro exemplo. Então esse aqui foi o exemplo 1. Vamos lá no exemplo 2. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um ímã. Vou colocar assim, polo norte, polo sul, e vou colocar aqui uma espira. E na primeira possibilidade, na possibilidade A, eu vou levar o ímã para lá, ó. Eu vou aproximar o ímã da espira. Gente, se eu aproximo o ímã da espira, ímã aproximando, aproxima da espira. Se eu aproximo o ímã da espira, o que acontece? O B está aumentando. O B externo. O B externo está aumentando, certo? Se o B externo está aumentando, só colocar assim, ó. O que vai ter que acontecer? O B induzido vai ter que ser diferente do B externo. Vai ter que ser contrário, vai ter que se opor a ele. Como que tá o B aqui? Eu não desenhei igual aqui, eu só pus um ímã. Mas quando eu ponho o ímã, eu tenho que saber como é que vai estar, né? Como é que são as linhas aqui? Elas estão saindo daqui, ó. Saindo daqui. Então aqui, ó, se elas estão todas saindo daqui do Polo Norte, elas vão estar como? Entrando na minha espira, para depois, ó, fazer isso, ó. Né? Então a espira tá aqui, pensa que a espira tá assim, tá, gente? O ímã tá aqui. Então, as linhas vão estar o quê? As linhas vão estar entrando na minha espira. Como é que eu vou representar esse campo entrando aqui? Considerando que a espira está atravessando aqui dentro o ângulo de 0 para ser o fluxo máximo. Então, o campo está entrando na espira. Entrando, eu vou colocar o símbolo de entrando. O B externo é assim. O B externo, então, vai estar entrando na espira. O B induzido tem que ser diferente, então o B induzido aqui vai ter que ser como? Saindo logo a corrente aqui em que sentido? Anti-horário. Certo? Agora, na letra B, eu vou fazer a mesma coisa. Norte, sul. Vou colocar a espira aqui assim, ó. Como é que eu quero? Eu quero fazer ela assim. Fazer assim que dá pra ver que ela tá assim, ó, tá ok? Então, mais uma vez, o campo tá como? O campo tá saindo daqui, ó. Então, a hora que eu coloco a espira aqui, ele tá entrando aqui dentro. Então, o B externo tá entrando aqui. Só que agora, o ímã afasta da espira. Então, vamos escrever aqui, ímã afasta da espira. Se ele afasta da espira,
Quer dizer, então, dessa forma, os 3 pontinhos, o B externo está o quê? Diminuindo, porque está afastando. Logo, o B induzido tem que ser tem que ser igual, né? Igual, porque está diminuindo, ao B externo. O B induzido, então, vai ser entrando logo o I induzido, que segue o B induzido, é no sentido horário. Entendeu? Então, aqui eu já falei que o B está crescendo e está diminuindo. Aqui não. Eu movimentei o ímã em relação à espira. Então, tem que saber que quando o ímã aproxima da espira, ele está aumentando. Quando o ímã afasta da espira, ele está diminuindo. Certo? Então, depois a gente vê aí alguns exemplos de aplicação. Tá ok?